Bom, gente, vamos a mais um desmascaramento de coisas que já estão tão na nossa cara. Mas eu quero primeiro compartilhar com você duas coisas que me deixam indignados. A primeira é ver políticos brasileiros, pastores, empresários, dizendo que os professores são vagabundos que não querem trabalhar. Eu também sou professor. E desde o início dessa pandemia, a quantidade de trabalho que a gente realiza, a gente só não está indo à sala de aula para não se contaminar. Mas a quantidade de trabalho que a gente realiza em casa, a gente não tem final de semana, é um tanto de relatório para preencher, é aluno, a gente atendendo aluno não apenas por questões de assuntos de sala de aula, dos assuntos referentes à ciência, ao conhecimento, mas também até de questões pessoais. Aliás, como eu cresci ouvindo situações pessoais de alunos durante essa pandemia, e é um trabalho árduo, porque não tem hora para te abordar. E aí vem um político como aquele Ricardo Barros lá, que foi ex-ministro do governo Temer e um deputado federal, dizendo que só os professores não queriam trabalhar. Os caras acham que trabalhar de casa não é trabalhar, né? E ele e tantos outros deputados e políticos que trabalham de dentro das suas casas, e ninguém vai dizer que eles não estejam trabalhando. Eles estão trabalhando. A gente vê os ministros do Supremo Tribunal Federal de suas casas, transmitindo suas teses via computador, ainda recebendo para isso. No caso dos professores, além da gente estar trabalhando em casa, a internet quem paga somos nós, a conta de luz é a gente que paga, a conta de água. Os governos economizaram a beça em relação às escolas, lembrando que se a educação foi toda virtual, né, num certo sentido, curiosamente o Ministério da Educação gastou aí mais de 30 milhões em pizza e refrigerantes. A gente até hoje não sabe o porquê, mas ninguém acha que isso seja corrupção. Então essa é a minha primeira indignação. A segunda indignação é que, conquanto este vídeo seja mais um vídeo de teor político, no sentido de falar da polis, das coisas da polis, das cidades, da arte de conviver nas cidades, quem está dizendo aqui não é tão famoso quanto aquele a quem eu vou me opor mais uma vez, mas é alguém que conhece as escrituras por pelo menos 17 vezes, ou seja, são 17 leituras das escrituras com devoção, com comparação, com cientificidade, correndo atrás das questões históricas. Eu estou dizendo isso porque as pessoas, com desculpa de não ouvir o que a gente está tentando dizer, falam assim: ah, é porque você ensina a Bíblia que não tem nada a ver com aquilo que o pastor me ensinou. Talvez você tenha que perguntar então se o seu pastor está tendo um conhecimento das Escrituras e da palavra de Deus eterna, do Verbo eterno, se ele se relaciona com o Verbo eterno, Cristo ressuscitado. Né? Então, as coisas todas que eu digo, das mais teológicas às mais políticas, às mais corriqueiras, são fruto de dedicações profundas, devocionais e mesmo assim, não senso comum das Escrituras, compreendendo que elas são a versão escrita de uma palavra que é eterna, que não se atém às Escrituras, embora começam-se nelas na nossa leitura, não é? E também na nossa comunhão e do nosso compartilhar do pão do conhecimento, do pão vivo que desceu do céu. Tendo isso em mente, vamos à nossa saga de hoje, mais uma do pastor Silas Malafaia. Povo abençoado do Brasil arregaram. Por que eu não fui convidado para ir à CPI? Primeiro que começa essa coisa de arregar, né? A gente sabe que arregar é você afrouxar, é você recuar, mas a palavra em si, arregar, vem de abriram os regos, né? Ou seja, é um palavrão elitizado, típico de um pastor que está todo enlameado com a lama que ele está tentando proteger, né? É necessário que o homem tenha bom senso no falar. E aí o homem não tem. Ele até separou as coisas. Não, porque aqui eu estou falando de política. Como pastor eu falo como pastor. Não, ele não deixou de ser homem de Deus, pelo menos eu penso. Seja falando do evangelho, seja falando de política. Então esse tem de arregaram, chupa freixo, chora freixo. Essas xingações que esse cara faz já mostra pra gente de qual espírito ele é. A verdade você vai saber aqui. Primeiro, eu quero agradecer ao senador Aziz pela maneira honrosa e consideração pela qual ele me citou, como também, da mesma forma, o senador Renan Calheiros. É bom eu dizer
que eu não tenho intimidade nem amizade com o senador Aziz. Estive com ele uma vez, há quase 10 anos atrás, quando ele era governador, e nós fizemos um mega evento em Manaus com mais de 500 mil pessoas. A questão não é me tratar com honra e consideração na CPI. É porque o senador Marcos Rogério fez um requerimento para me convidar. Vamos começar duas coisas aí. Primeiro, a gente tem de discernir que Silas Malafaia tem que parar com essa questão. Ele é igual o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o presidente do Brasil e não para de fazer campanha. Ele não governa, ele vive fazendo campanha, porque ele não é o presidente do Brasil, ele só quer se autopromover. Então, como ele gosta de ser ovacionado pelo seu pequeno gado, que parece grande, mas é só o gado que aparece ali nas imagens, ele fica aí desde 2019 fazendo campanha. Em meio a uma pandemia, ele está fazendo campanha, ele não governa, ele manda notícias falsas de que está governando. E o Silas Malafaia, ao invés de reconhecer que o Senhor já lhe deu um ministério, lhe deu um chamado, e que ele deveria exercer o amor de Deus nesse chamado, ele também fica querendo se promover. Né? Hoje ele fala mal da Globo, mas outro dia tentou entrar na Globo lá via Festival Promessas. E agora ele quer porque quer uma boquinha no Senado. Ele quer ir no Senado abafar, fazer acontecer, porque assim como o seu ídolo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, peca muito com a boca, porque conforme Apocalipse 13, versículo 5, foi-lhe dada uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, o seu falso profeta também arrogantemente quer ir lá abafar, humilhar senadores. Um homem que vive pregando sobre honrar as autoridades, ele não vem honrando as autoridades do nosso país. Seja as autoridades judiciárias do Supremo Tribunal Federal, seja as autoridades legislativas, deputados e senadores que não andem de acordo com o taco deles. Então já começa aí. Ele está só procurando uma boquinha. E o senador Omar Aziz, o presidente da CPI da Covid, ele tem demonstrado no dia a dia uma sabedoria para discernir espíritos. Ele sabe que o pastor Silas Malafaia quer uma boquinha para ficar famoso, porque ele vai xingar todo mundo lá, aí as pessoas vão tratá-lo com respeito e vai ficar por isso mesmo. Que, aliás, essa turma, né, o pastor Malafaia, os senadores bolsonaristas, o próprio presidente Bolsonaro, os filhos do presidente, todos eles vivem exigindo serem tratados com muito respeito, mas eles são pessoas que sistematicamente não respeitam ninguém. O presidente, em meio a quase meio milhão de mortos, ele sai, eles chamam de quê? Motosseada, que tanto de motoca de maluco, saem em passeatas, saem uniformizadinhos de verde e amarelo, faz aquela coisa toda em meio a uma mortandade. E eu já disse isso no vídeo anterior, mas eu repito, eles não estão pegos pelo vírus, pensando estarem protegidos por Deus, mas eles estão sendo protegidos pelos espíritos malignos que os sustentam. Porque eu preciso te lembrar que o anticristo e seus espíritos operam sinais. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que o anticristo virá com sinais e prodígios da mentira. Ou seja, quanto mais esse povo vai às ruas e menos eles se contaminam, mais a mentira vai sendo alastrada. E eu e você, que nos relacionamos com Jesus e não com Malafaia, a gente precisa discernir isso. É hora de prudência, igual Jesus disse, é a hora e a vez do mal. Esse povo vai ser curado das doenças deles, vão ser protegidos, não vão morrer, enquanto gente boa está morrendo. Né? Então não caia nessa teia de ir às ruas igual esse pessoal está indo. Porque agora é a vez do mal, é a vez deles. Deus está revelando para a nação quem são as pessoas que ele vai precisar arrancar desse trono que eles construíram na força do próprio braço. Olha só. Essa que é a questão. Então vamos lá. É porque durante toda a CPI tinha uma falácia dos opositores a Bolsonaro, dizendo que tinha gabinete do ódio, gabinete paralelo, conselhos, né, que dava ao presidente, convoca o filho dele. Olha a firulice do pastor. Então deixa eu te esclarecer aqui. Não é isso aí desse jeito que ele está falando, não. Eu tenho acompanhado a CPI. Minha família, né, minha esposa e filhos ficam até assim, achando estranho. Mas é porque, como eu dou aula sobre ciência política também, eu preciso levar para os meus alunos informações assim, saidinhas do forno. E a gente estuda essas questões, a gente analisa. E olha o que temos diante de nós. Um pastor evangélico, falso profeta de milicianos, que está adulterando informações que deveriam chegar a você com fidedignidade. Como assim que ele está adulterando?
Essa discussão aí, onde ele acabou sendo mencionado pelo Flávio Bolsonaro, é que o Flávio Bolsonaro, como um bandidão, fica lá coordenando, defendendo seus amigos. Por exemplo, no dia que o Pazuello foi lá mentir, ele esteve lá desrespeitando a mesa diretora da Covid-19. No dia que aquela Mayra Chloroquiner foi lá falar aquelas mentiras, provando que como a medicina no Brasil está comprometida com o fundamentalismo e com o nazismo, tava lá o bandidão com um braço lá, sei lá, truncado, defendendo as mentiras de quem vai lá mentir. E aí eles criaram uma mentira romântica. O que seria mentira romântica? Eles falam assim, o Flávio Bolsonaro falando, quer dizer agora que um pai não pode mais falar com o filho? Não é isso que a CPI está querendo investigar. A CPI está querendo entender por que, sendo um vereador do Rio de Janeiro, o segundo filho do senhor presidente da República, o Carlos, acho que é Carlos Nantes Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, estava se metendo em decisões do Ministério da Saúde referente à compra de vacina, a receber ou não a Pfizer, etc. É direito dos senadores querer entender o que está pegando, não é porque é filho do presidente. Aí eles pegam isso, transformam em coitadismo e falam, o filho não pode mais falar com o pai. Não é essa a questão. Esse é o primeiro ponto que eu queria te chamar a atenção. Né? Segundo, olha os nomes e as pessoas a quem Malafaia vem se aliando. Isso é papel de um pastor? Você já viu Jesus se alinhando com o que há de pior no Império Romano? Jesus disse, né? Os médicos veio para os doentes. Ele falou nesse sentido de que ele andava com a multidão, com os pobres, com os alquebrados, com as prostitutas, com os publicanos e publicanes. Jesus andava com essa gente que era gente alquebrada e precisava ser transformada pelo seu amor. Mas você não vai ver Jesus fazendo aliança com o Sinédrio, você não vai ver Jesus fazendo aliança com Pilatos, não vai ver Jesus fazendo aliança com Anás e Caifás, não vai ver Jesus fazendo aliança estrategista, porque estrategismo pode ser uma coisa até bem-vinda para os negócios, para o empresariado, mas não é coisa bem-vinda para o anúncio do Evangelho. Jesus disse isso, sobretudo em Mateus 10, quando vocês forem anunciar o reino, não leve nem sacola de mendigo e nem aparato no vestuário, nem ouro, ou seja, não leve a filosofia nem da riqueza e nem da pobreza, apenas sejam vocês. Aí vem esse pessoal banalizando a pobreza, né? E exaltando ricos corrompidos da nossa nação, porque a família Bolsonaro, e depois que o presidente sair da presidência isso vai ficar revelado, a família Bolsonaro ela emergiu do que há de pior e de corrupto nesse país. E aí o Silas Malafaia é amigo dos Bolsonaros, descendentes dos imigrantes italianos, que acabaram se sobrepondo aos afrodescendentes, porque receberam favores do governo, entre eles a família Bolsonaro, que chegou ao Brasil em setembro de 1888, mesmo ano da abolição da escravatura, e hoje falam contra as cotas, sendo que eles são beneficiários de cotas de governos anteriores. Né? Nós temos aqui nomes mencionados por ele. O próprio Flávio, que é um milicianozinho, que enquanto deputado estadual aí adquiriu 37 imóveis, fez altos negócios com dinheiro público. E agora ele está com um negócio mais recente, uma casinha assim, de 6 milhões de reais, mais ou menos o valor lavado naquela lojinha de chocolate. Né? E aí nós temos também o outro nome que ele cita, que é uma vergonha na CPI, que é o Marcos Rogério. É porque vocês não viram o Marcos Rogério atuando na CPI da Covid. Ele, aquele médico com nome estrangeiro, não é médico não, fazendeiro que fica falando de pesquisas paralelas sobre a Covid, são todos cínicos, eles são cínicos. Se você virasse a ideologia, por exemplo, se aqueles caras fossem de esquerda, eles não conseguiriam completar nenhuma fala numa CPI. Mas como eles são de extrema direita, apoiados por um pastor de extrema direita, que é uma tragédia. Um pastor de extrema direita é um pastor da igreja de Éfeso piorada, aquela que Jesus disse, vou riscar o nome de vocês da história. É o pastor da extrema direita da igreja de Éfeso. E aí essa gangue, os Bolsonaros, o Marcos Rogério, o Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, bandidaço institucional, porque a bandidagem deles é institucional, como assim? Eles foram sendo deputados, etc., e foram praticando as suas corrupções via instituição. Essa é a verdade. Que muitos poderes os protegem porque o nosso poder judiciário ele é composto de muitos membros que são tradicionalistas. Então, para defender as suas tradições, eles acabam defendendo os corruptos nas suas corrupções. Né? Tá, mas o que isso tem a ver com o que ele está falando aí?
Porque ele vai mencionar o Marcos Rogério que mandou chamá-lo. Ó, por que será que o Marcos Rogério mandou chamar o pastor Silas Malafaia? Que aliança é essa? Entende? Olha só. Aí vem o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e diz na CPI: por que não convidam o pastor Silas Malafaia, que fala quase diariamente com o presidente e dá conselhos a ele? Por que não convidam o pastor? Senador Aziz, o senhor dizer que entendeu que o senador Flávio estava falando dos conselhos espirituais que eu dava ao presidente, o senhor está de brincadeira. Olha, quando o Omar Aziz entendeu isso, ele não estava usando de má fé, não. O Silas Malafaia não é conhecido como pastor Silas Malafaia. Qualquer pessoa do grande público, até eu e você sabemos disso, sabe que mesmo ele sendo um comerciante, um estrategista, um homem que se enriqueceu às custas do sangue do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, do próprio Cristo, dos profetas do Antigo Testamento, porque ele se enriqueceu inventando modelos profanos de Bíblia. Bíblia de quem tem cachorrinho poodle, Bíblia da mulher vitoriosa, Bíblia de estudo Matthew Henry, Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira, que ali nos idos de 2009 ele a vendia a R$900, ou seja, isso é que é se enriquecer com o sangue dos santos profetas e apóstolos, que não ganharam nada para escrever a Bíblia. A Bíblia precisa ser vendida? Precisa, as sociedades bíblicas vivem disso. Agora, um pastor criar capas para poder lucrar em cima disso, isso é uma corrupção, ainda que não seja julgada pelos homens. Aí eles se reúnem todos e mesmo assim o Omar Aziz interpreta, olha, eles devem ter mencionado isso porque, é claro, o Flávio Bolsonaro é pilantra. Ele não iria sugerir que se chamassem o Silas Malafaia à toa, não. Ele estava se referindo sim aos conselhos espirituais que o pastor dá ao Bolsonaro, né? Só que ele agora vai se desmascarar, ele vai dizer que ele não dá conselhos espirituais ao Bolsonaro, mostrando uma tristeza, né? Porque aqui no Brasil, quando nós tivemos pastores famosos que conversavam com políticos, eu posso citar, por exemplo, Caio Fábio e Lula, o Caio Fábio dava conselhos espirituais ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que quando o Lula, uma vez na presidência da República, traiu aqueles princípios espirituais que, segundo Caio Fábio, ele aprendia com eles durante pelo menos 9 horas que eles passavam juntos, o Caio Fábio se retirou. Falou, não, você me procura só depois que você sair da presidência. Né? Ou seja, ele foi próprio. Então, nem Daniel, nos palácios da Babilônia, ele cumpria lá o seu cargo público de ser governador da província da Babilônia, mas o que ele fazia junto ao rei eram conselhos espirituais que ele dava ali na corte, né? Sem implantar a sua religião sobre o povo babilônico, que é muito bonito. Aqui não, aqui o que é que a gente está descobrindo agora? Que ele não dá conselhos espirituais ao presidente Bolsonaro, além do que ele, de maneira corrompida, como é o estilo dessa família Bolsonaro, está tentando se impor. Aí fica Bolsonaro pelo pilar dos milicianos e Silas Malafaia pelo pilar do que há de pior na comunidade evangélica deste país. Olha só. O Brasil inteiro sabe que eu tenho posições políticas, não como pastor, mas como cidadão no Estado Democrático de Direito. Isso é falácia, isso é conversa fiada. Falei sim com o presidente durante todo esse tempo e falo sobre pandemia, sobre vacina, sobre preventivo, sobre dinheiro enviado a estados e municípios. Essa é que é a verdade. Essa é que é uma verdade, né? Não é a verdade, é uma verdade, porque é o da conveniência, ele é o da programação neurolinguística. Ele te conta uma verdade enquanto ele esconde outras centenas. É uma estratégia discursiva. E é claro, ele tem esse poder espiritual macabro que deixa os homens políticos atentos assim, sem poder de falar, né? E deve ser algum desígnio espiritual nefasto que ele está cumprindo, porque isso não vai ficar sem punição, não. O bom Deus que eu vi em público, transmitido num vídeo, o pastor Gesiel Gomes sendo tomado por Deus e dizendo para o pastor Silas Malafaia, eu estou te levantando, mas é por causa daquele homem. Aí apontou para o pastor José Santos, hoje falecido, o pai da esposa do Malafaia, que era o pastor decano da igreja Assembleia de Deus, da Penha, se eu não me engano, que veio a se tornar a DEVEC, porque o homem morreu e o Malafaia, como um bom venal, arrebanhou tudo, desligou a igreja da convenção, se deu bem, foi próspero, porque Deus disse, como que dizendo, é um dom todo sujo, mas eu vou te permitir
por causa daquele homem ali. Ou seja, o que Deus está fazendo com Malafaia é por causa daquele homem que não está mais entre nós, como Deus aturou muitos reis de Israel e Judá por amor a Davi. Não era um elogio ao rei. E aí ele vai se colocando nessa posição. Ele tem orgulho de te dizer que ele não tem ali um papel espiritual na vida do Bolsonaro. E não tem mesmo, tanto é que o Bolsonaro não se converte. O Bolsonaro só usa Deus. Vou dizer uma coisa pesada aqui. Bolsonaro, como um bom anticristo que é, ele usa Deus como se usa um papel higiênico. É conveniente para limpar as nossas sujeiras, a gente joga fora. É isso que o Bolsonaro faz com Deus. E agora ele tem o apoio de um homem que não lidar com selos espirituais. Poderia dizer para ele, presidente, não cumpra esse papel histórico de anticristo. Seria a salvação dele e a conversão do Bolsonaro. Mas a blasfêmia está imperando entre nós. Isso chega a angustiar a alma. Né? É aquilo que Jesus dizia. Daniel disse o que iria acontecer antes de Cristo. Cristo disse o que iria acontecer após os seus dias. E o Apocalipse diz o que vai acontecer de variadas formas nos nossos dias. O que vai acontecer? O abominável da desolação. Ou seja, é algo tão abominável que desola. Você vê um presidente que não se converte sendo adorado pelos cristãos. E você vê um pastor evangélico que nunca se converteu a Jesus. Porque se Jesus arrancar toda a grana que esse cara arrumou, você vai ver se Silas Malafaia é crente mesmo. Eu desafio. Aliás, seria a chance de conversão dele. Jesus arrancasse a grana todinha que ele conquistou no gogó. Você ia ver se esse cara não é só uma baita de uma blasfema. Né? Mas Deus faz essas operações arriscadas só com gente íntegra como Jó. Com gente desonesta, ele não vai fazer isso. Ele não vai mexer nessas concepções tão espertalhonas e que deram certo. Mas dar certo não significa estar certo. Mas o que está errado aí? É esse homem usando todo o seu ministério para apoiar um governo e seus capangas, como Marcos Rogério, que deveria se chamar cara de pau, Vossa Excelência. Aqueles senadores, protetores, passadores de pano para Bolsonaro. O que será que esses caras estão ganhando às ocultas, né? Ele está ganhando várias coisas às ocultas. Vou mostrar para você daqui a pouco. Olha aí. Converso com o presidente sobre temas políticos, sim. A verdade, senador Aziz, que o senhor rejeitou o requerimento do senador Marcos Rogério, apoiado pelo senador Girão, para que eu pudesse ir à CPI? Ah, ele falou o nome aí. Girão. Já falei dele para vocês. Que é o Girão, que na verdade é um girando. Qual é a função do Girão? Primeiro ele conta pra gente que ele é um senador independente. Mas na CPI o tempo inteiro ele parece um demôniozinho atormentando ali as cabeças das pessoas, porque ele quer o tempo todo parar as investigações que se referem ao governo federal, porque a função do Senado é investigar o governo federal, mas o Girão ele gira, vai dando um giro, quer dar uma rasteira em todo mundo, e aí ele quer que a comissão investigue os mais de 5.000 prefeitos neste país. Qual que é o objetivo disso? Desviar a investigação do grande responsável pela falta de vacinação, ou pelo atraso da vacinação e por quase 500 mil de mortes. Ah, por que ele é o grande responsável? Porque ele recusou, ele rejeitou, ele não quis fazer junto com os outros países a compra das vacinas. E o Malafaia não vai te contar nada disso. Entendeu? Aí, outro amigo do grande fariseu, Girão. Vamos girar. Sabe qual é a verdade? É que grande parte dos membros da CPI, eles não querem a verdade. Montaram um circo para atacar o presidente. Quer dizer, quando você vai investigar o presidente é porque você não quer a verdade. Ou será que eles não querem a verdade que é conveniente ao Malafaia? Qual é a verdade que Girão, Malafaia, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, todos os Bolsonaros querem? Que as investigações sejam desviadas, que não se investigue-os, porque eles querem ser entronizados como uma família de milicianos real. Outro dia eu vi uma coisa na internet que eu ri demais, alguém dizendo que entendeu que o Bolsonaro é o último presidente do Brasil antes da volta de Jesus. Então, que Bolsonaro fique lá pedindo a igreja para orar, para Bolsonaro ficar lá até Jesus voltar. Imagine se Jesus for voltar daqui a 200 anos, a gente tem que aguentar essa família cheia de crime nas nossas costas. Misericórdia, gente. Não faz isso não. Vamos orar, você que crê em Jesus mesmo, que eu que estou gravando esse vídeo aqui, creio em Jesus. A gente precisa pedir a Jesus para correr com isso. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas se eu e você somos de Jesus, Jesus disse, olha, peçam-me,
Eu estou com vocês, eu habito dentro de vocês e até agora vocês não me pediram nada. Peçam-me, porque eles estão pedindo pela conveniência deles. Vocês podem pedir em nome do meu amor e eu vou-lo concederei. Jesus dizia aos seus apóstolos, quanto mais a mim e a você em quem ele habita. Porque isso aqui não pode continuar, não? Olha só. E o povo brasileiro já percebeu isso. Não querem investigar a roubalheira de prefeitos e governadores. Quem disse que a gente não quer investigar isso? O problema é que o Senado só tem uma prerrogativa, a de investigar os atos do governo federal, que é o grande responsável. Um presidente da República, ele foi eleito pela população e ele tem de responder às questões públicas. A decisão final da compra de vacina, da condução da saúde, vem do senhor presidente da República. Então, cabe aos senadores, porque uma das funções do Senado é fiscalizar os atos do Executivo Federal, cabe aos senadores investigar o que está acontecendo. Pode ser até que eles tenham uma surpresa e não encontrem nada, o que eu duvido muito, porque o que já encontraram até agora, só que eles têm os capangas deles, né, Bolsonaro e companhia, ficam fazendo esse alarde aí nas redes sociais, porque o que estão encontrando documentalmente, o depoimento hoje do Covas, do presidente do Butantan, foi maravilhoso, ele foi exato ao mostrar as omissões do Bolsonaro, que o Bolsonaro não mandou nenhum dinheiro para o Instituto Butantan desenvolver a vacina. Aliás, neste momento, várias universidades federais estão sendo quebradas no Brasil. E isso é a responsabilidade do senhor presidente da República. Por que isso não pode ser investigado? Aí, governadores e prefeitos, que as assembleias os investiguem, a população pode fazer um clamor nesse sentido, e que as câmaras municipais investiguem os prefeitos. Essa é a função deles. Um poder não pode sair interferindo assim nas obrigações particulares de outro poder, não? Então, é toda uma firulice para defender os seus amigos criminosos. Que fizeram compras superfaturadas, sem licitação, que desmontaram hospitais. E olha, sabe por que lockdown e quarentena são impostas? Porque não tem UTIs. Eu vou dar só um número, que a imprensa tem amnésia e não quer fazer conta. É isso. Ele fala a verdade conveniente e esconde muitas outras. E fora que ele já mentiu aí, hoje governadores foram convocados, pelo menos 9, né? Daqueles que a Polícia Federal esteve no Estado investigando acerca do mau uso do, do dinheiro federal. Então, quando ele fala que não quer investigar o governador, ele está mentindo. Já foram chamados. O problema é que não foi chamado quem eles querem. Eles querem que chame o filho do Renan, que não está sendo investigado até agora. O Bolsonaro tem a Polícia Federal nas mãos, lá toda aparelhada por ele. Manda lá no filho do Renan, então, uma hora ele vai ser chamado. O que mais? Poderiam chamar o Zema. Eles não querem que chame o Zema, não. O Zema, o governador de Minas Gerais, é um bolsomínio à mineira. Ele faz tudo o que o Bolsonaro quer. Hoje nós vimos aí na notícia, num processo judicial, que ele está movendo aí, né, para obrigar os professores a voltar para a sala. O Zema, que é o Bolsonaro à mineira, ele quer que aconteça a contaminação de rebanho. Ele quer que os professores vão às salas de aula para serem contaminados pelos alunos, porque aí o vírus viaja no linguajar jeca dele, né? Eu estou falando aqui de raiva mesmo. O problema é que nessa viagenzinha do vírus, que não vai acontecer na família do Zema, os professores vão morrer, igual aconteceu no Amazonas. Voltaram às aulas lá, 513 professores num dia só contaminados por Covid, né? Agora até o assunto morreu um pouquinho. Aí quem fala isso? São políticos que a população colocou lá, mas o senhor Zema, por exemplo, tem um patrimônio de pelo menos 70 milhões de reais. Ele nunca vai precisar participar de uma aglomeração, e caso ele participe, como faz o presidente Bolsonaro, eles têm lá uma equipe imensa de médicos para tratá-los. Eu e você não temos isso, né? Então, ele está mentindo quando ele fala que não quer investigar o governador. Já chamaram 9 hoje. E vão chamar outros quando forem precisos. Agora, eles vão investigá-lo naquilo que diz respeito ao dinheiro federal. Ao que eles fizeram nos estados, não é obrigação do Senado investigar. Que o Silas Malafaia vai fazer campanha no Rio de Janeiro para a Assembleia Legislativa investigar o governador do Rio, que é amiguinho dele. Ou pelo menos é cristãozinho, né? Dos mais de 32 bilhões que o governo federal enviou para governadores e para prefeitos, dava para construir, presta atenção, hein? 320 hospitais com 128 UTIs de ponta. Sabe quantas UTIs dão? Mais de 40 mil UTIs de ponta. O Brasil tem um déficit de aproximadamente 30 mil. Resolveria o problema
e centenas de milhares de brasileiros não morreriam. Essa que é a verdade que vocês não querem investigar. Essa é que é a mentira que ele insiste em propalar para impressionar pessoas desatentas. Vou falar a verdade. Isso aqui tudo que ele está falando é matemática firulice, porque a gente não pode esquecer, não podemos ter memória curta, que esse Malafaia que está falando de quantos hospitais dava ou não dava para construir, era o mesmo Malafaia que zombava da construção desses hospitais. Vá às postagens deles do começo do ano passado, como é que ele zombava de tudo. Ele zomba da população que tem de sair de casa para trabalhar. Ele não ajudou a população a lutar e exigir do senhor presidente uma política pública como aconteceu em todos os países civilizados do mundo. Ele zomba, porque ele está amparado, inclusive até pelas ofertas desse povo, né? E isso tudo que ele fala aí é só para te esconder de uma outra coisa que está acontecendo neste momento, neste país. São tantas, mas são tantas que a gente até esquece, mas eu vou tentar lembrar de algumas aqui. Ele, por exemplo, fala que a CPI está escondendo de você a verdade. Não, a verdade que o Malafaia está escondendo e que foi revelada hoje na CPI é que o Bolsonaro não deu um centavo para o Instituto Butantan desenvolver a pesquisa em vacina. É um instituto que é modelo mundial de vacinação, né? Aí depois que a vacina foi criada, eles pagaram atrasados o envio, a logística da vacina, mas a pesquisa não. O Bolsonaro odeia pesquisa, o governo dele odeia pesquisa. Se vocês soubessem o que está acontecendo nas vísceras do Ministério da Educação em todo o país, que ele esconde, ele nunca vai falar disso, ele vai ficar falando de outras pessoas para esconder o ídolo dele. É um perfeito falso profeta, né? Outra coisa, a CPI comprovou, tanto pela visita do CEO da Pfizer e hoje com o diretor do Butantan, presidente do Butantan, que o Bolsonaro simplesmente recusou comprar durante o ano passado todo a Coronavac. Aí veio o Marcos Rogério, amigo de Malafaia, e fala assim, mas ele podia comprar se não houvesse uma lei. Gente, o Bolsonaro vive fazendo medida provisória, decreto para arma, para isso, para aquilo. Ele tinha autoridade presidencial para fazer um decreto para compra de vacina em maio do ano passado, que fosse. Não teria problema ele negociar tudo antes para depois fazer um decreto, não. Nenhum brasileiro iria incriminar Bolsonaro por estar querendo comprar uma vacina. O problema é que Bolsonaro e Malafaia não querem ser incriminados por não terem quisto comprar a vacina. Esse é um crime. Você vê a sua população morrendo, minguando, zomba da população, fala que é frescura e mimimi, manda a tua mãe comprar vacina, né? Fala que isso é uma gripezinha, que ele tem um corpo atlético que não vai acontecer nada, e a gente viu gente de corpo atlético morrendo, como o senador Major Olímpio, que era um bolsonarista que depois foi vendo a podridão da família Bolsonaro. Um homem atlético, um major de um vozeirão, morreu. E aí, Bolsonaro zombando de todo mundo. Quando completa 400 mil mortes, Bolsonaro vai almoçar com empresários que não estão nem aí para a população, muito menos para seus funcionários. Quando completa 400 e tantas mil mortes, o Bolsonaro vai passear de moto com os motoqueiros desavisados, com gente que nega tudo. Porque na cabeça desse povo o importante é que ele não rouba, que é uma mentira, é um mito. Bolsonaro pode não estar roubando agora, neste momento. Ele está fazendo exatamente igual aquilo que eles acusavam os governos anteriores de fazer. Ele está neste momento com vários amigos roubando, vou te mostrar daqui a pouco. Ele pode não estar roubando, mesmo assim ele é resultado de pelo menos 27 anos de roubo como homem político que abastecia R$2.000 um tanque de gasolina, que é uma coisa impossível de acontecer, mas ele abastecia. Até o Ciro Gomes já desafiou os jornalistas investigativos a irem atrás dessas informações, que eles vão encontrar coisas maravilhosas, né? Então, a gente não pode se esquecer das corrupções cotidianas e sistemáticas que foram descobertas, inclusive, no começo desse ano, que eram tão corrupções que o Bolsonaro ficou brabo. Ele ficou bravo, mandou enfiar o leite em moça no rabo do jornalista. Frases do presidente, do homem da boca arrogante e blasfema, né? A arrogância fala esse tipo de frase e a blasfema é: "Oh, Deus me tira daqui quando eu morrer". Ou seja, Deus é o meu funcionário, isso é blasfêmia, né? Eu não sou Deus, mas eu exijo ser adorado. Eu quero o respeito de todo mundo, mas eu não respeito ninguém, que é muito estilo de Bolsonaro, dos seus filhos e de Malafaia. Eles querem o respeito de todo mundo, mas eles não respeitam ninguém, nem vivos nem mortos, nem a memória dos nossos entes que se foram, né?
E aí o que acontece? Então, há corrupções que nunca serão sistematicamente punidas pelo sistema, mas eles zombam de tudo e de todos e querem tratamento respeitoso. E eles fazem isso na sessão da Covid. Eles exigem respeito o tempo todo. Né? Ontem o senador Renan começou a sessão comparando o cinismo dos pró-Bolsonaros na Covid, na CPI da Covid, com o cinismo dos exterminadores de judeus do regime nazista. Eles faziam tudo aquilo ali que o Pazuello fez, que a Mayra Cloroquina fez. Eles tergiversam, contam histórias, querem contextualizar, nunca assumem que cometeram crime, mas foram todos criminosos. Enquanto ele estava tentando fazer essa comparação justa entre os negacionistas auxiliares de Bolsonaro e os criminosos do nazismo, que o Marcos Rogério e outros senadores pró-Bolsonaro fizeram? Não fale assim dos judeus! Quer dizer, o secretário não estava falando mal dos judeus, estava falando mal de quem matou os judeus e fazia questão de negar. Igual acontece com o Bolsonaro e seu governo. Eles estão matando a população, mas fazem questão de negar. Como assim que estão matando a população? Porque se de um lado o vírus não é culpa do governo nem da população, de outro lado, o combate ao vírus é responsabilidade do senhor presidente que não quis comprar a vacina, conforme já tem dito aqui para você. Né? O importante é que ele comprou. Comprou quando a gente já tinha aí mais de 200 mil pessoas mortas, estamos hoje indo para 500 mil. Aí botou lá um ministro que tem qualificações médicas, mas é um capacho do senhor presidente. Né? Porque quem é honesto não consegue ficar muito tempo passando pano para Bolsonaro, não, porque a cara de pau ali não tem limites. Então a gente não pode esquecer dessas corrupções sistêmicas, né? O 15 milhões de reais em leite em pó, o senhor Queiroz que está escondidinho por aí, mas Bolsonaro só é tudo que ele é hoje por causa de toda a administração corrompida do Queiroz durante os muitos anos passados. E aí não é questão de voltar ao passado, é que ele só é quem ele é hoje no presente por causa das suas raízes milicianas do passado. E no presente mesmo ele vem tentando liberar a arma para os seus amigos milicianos. Né? Quanta gente estranha foi eliminada desde que Bolsonaro assumiu a presidência, gente que poderia incriminá-lo. Alguns foram eliminados pela polícia que ajuda Bolsonaro e outros foram eliminados pelos espíritos malignos que protegem Bolsonaro. Porque tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o evangelho, com a revelação que está posta no Apocalipse. Então não vou fugir de dizer do lado espiritual que o Bolsonaro representa e da entidade que ele é. Então, olha só, né, os 2 milhões de chicletes, os 32 milhões de reais em pizza e cerveja e refrigerante no Ministério da Educação, os vinhos e cervejas específicas no Exército. Né? E para completar, tem uma coisa que está acontecendo debaixo dos nossos narizes e que ele, como um pastor corrompido, não vai te contar. Não sei se você já ouviu falar, ou até se você recebeu uma proposta de uma universidade chamada Unicesumar, mas ela é mais conhecida como Unimissional. O que é isso? Um ex-político poderoso conseguiu entrar nos rincões do MEC e fundar uma das maiores universidades em educação à distância do país, que é a Unicesumar. E esse cara ele tem amizades viscerais com o presidente Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, junto com a ministra da Mulher, caladinha nesses tempos de tantos direitos humanos sendo surrupiados, ela está caladinha porque a ministra Damares e a Michelle Bolsonaro estão atoladíssimas no esquema que sai do Ministério da Educação para essa Unicesumar, mais conhecido como Unimissional, porque eles criaram uma faculdade de missões, de evangelizadores, dentro dessa universidade. Então, o dinheiro do MEC é usado nessa universidade para formar missionários. Ou seja, eu sou contra o anúncio do evangelho? Não. Mas esse dinheiro da educação ele não pode ter tendência religiosa. Ele tinha que ser feito para educação. Não é formar missionário com dinheiro do Estado. Não é formar evangelizadores com dinheiro do Estado. Jesus disse, ó, o meu reino não é deste mundo, para que eu quero formação missionária vinda do Estado? Do Estado o que eu quero é liberdade de culto. Agora, bancar o meu curso de missionário, até porque quando você vai olhar esses cursos, olha, eu sou crente há muitos anos, eu sei o que é o interior dessas coisas. A última coisa que você aprende a ler é evangelho. Você aprende a cantar, a fazer rituais, a obrigar outros povos a fazerem isso, mas você não aprende a intimidade com Jesus, porque essa intimidade não vai passar por nenhuma escola, seja ela bancada pelo governo Bolsonaro, seja ela bancada por outra coisa. Essa intimidade vai passar
é na minha relação individual com Deus, na minha existência, no meu dia a dia. Só que o que está acontecendo aqui é que dinheiro da educação que poderia ir para as universidades federais que estão quebrando, centros federais tecnológicos que estão quebrando, o país é laico, então o dinheiro da educação não poderia ir para confissões religiosas, mas isso tudo está indo para o tal de Unicesumar lá em Maringá, que tem sede em Maringá, e tem outros 700 polos. Que esquisito esse negócio, 700 polos EAD, e não sei quantos milhões de alunos missionários. Olha, você que é crente, que é honesto, que já frequentou esse tipo de curso, você sabe, ali as pessoas cantam, oram, tem um suposto conhecimento que vem uma apostila tão mastigada, né? Quando o reitor da Unicesumar vai receber os alunos, ele fala claramente coisas do tipo, olha, o Brasil é um país cristão, e isso é um reitor de uma universidade que é bancada com dinheiro público. Ele diz, o Brasil é um país cristão. Sendo um país cristão, nós cremos no criacionismo e não na teoria da evolução. Gente, a universidade não é para ficar disputando criacionismo ou teoria da evolução. A universidade é para gerar o conhecimento. A teoria da evolução ela tem o seu valor. Você não precisa acreditar que você veio do macaco, porque não é disso que a teoria da evolução vai tratar. Vai correr atrás das evidências. E você reconhecer os critérios da evolução não significa você negar a Deus. Só que uma faculdade baseada em princípios cristãos não vai te dar esse ar de respirar a ciência. Deus não tem raiva dos cientistas que estão tentando pesquisar a teoria da evolução. Né? Agora, crentes que querem impor Deus sobre os outros, e Deus não precisa disso porque Ele é Deus, Ele é quem entra nos corações, Ele é quem se revela, e até a maneira de eu evangelizar é Ele quem promove, esse Deus não precisa de crente o enfiando na alma das pessoas, como que empalando-as com o madeiro. Deus não precisa disso. Mas essa turma acredita que precisa. Aí eles criaram um instituto lá, o Unimissional, disfarçado de Unicesumar, eles confundem os termos, usam dinheiro do ProUni. Se você for entrevistar, eles vão negar, mas tem uma matéria aqui, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, para você ver algumas coisinhas. Vou tentar ver se você consegue ver essa matéria daí. Ó. Eu a separei aqui, só para você ver uma das autoridades do Unicesumar. Aliás, tem um anúncio que eles fazem aí, não sei se você consegue ver. Um anúncio que eles fazem aqui, ó. Vou ler para vocês, está nas redes sociais do Unimissional, que é um puxadinho da Unicesumar. Olha o que diz. Você é bolsista do ProUni, tá vendo? Ó, dinheiro público usado para formar missionários, ou seja, dinheiro público para implantar uma religião. Se você é crente honesto, você sabe. Quem crê em Jesus não precisa de dinheiro público bancando religião cristã, a menos que esse dinheiro público vá para todas as outras religiões. Né? Olha só. Você é bolsista do ProUni? Quer avaliar sua formação acadêmica com preparo missional? Então vem para a Unimissional. O programa Universidade para Todos ProUni iniciou no dia 12 de janeiro deste ano, 2021, o processo seletivo para bolsas de estudo em cursos de graduação. Aí está dizendo que você entra para uma graduação e lá você vai receber todos os benefícios para ser um missionário com verba pública imposta pela ministra Damares. Entendeu? Está entendendo o jogo? O nome disso é corrupção. Porque se fosse uma universidade gay fazendo isso, não vai ser ver o Silas Malafaia latindo como um cão. É porque o Malafaia entende que os gays não podem se expressar. Agora crente pode oprimir. E Jesus entende que não. Jesus é democrático. Só há um Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Jesus. Dinheiro público é para ser usado para todo mundo e é para ser usado para questões não confessionais. Porque você está usando dinheiro público aqui para enriquecer um indivíduo numa escola particular. Olha isso. Enfim, aqui ele vai convidando todo mundo, mostrando que o negócio que eles falam que é uma universidade, na verdade, está usando verba pública para... eu estou procurando um vídeo aqui de um... Aqui, ó. Aqui é um dos diretores explicando como é que você faz para entrar na Unicesumar. Vamos ver se dá para você ouvir aí. Uma outra pergunta das muitas que têm chegado para nós sobre a Unimissional é: eu posso ingressar na Unimissional pelo Enem? Sim, você pode. Porque ao vir para a Unimissional, na parceria... Você está ouvindo que ele está falando da Unimissional e não da Unicesumar. A Unimissional é algo criado dentro da Unicesumar para disfarçar a população. Coisas com as quais Silas Malafaia compactua. E quem é que está envolvido nessa Unimissional? A ministra Damares
crente oportunista e desonesta, e Michele Bolsonaro, outra crente oportunista e desonesta com cara de cordeirinha. Entendeu? Unimissional. Ó. Seria com a Unicesumar, que é uma das maiores universidades do país, você vai precisar passar pelo processo de entrada na Unicesumar como qualquer outro aluno. Então você vai fazer o vestibular, tem os vestibulares que são agendados, então você não precisa se preocupar, você pode chegar, agendar o seu vestibular e então fazê-lo. Ou então, se você tem o Enem, você pode entrar também na Unicesumar pelo Enem, e o processo de matrícula na Unimissional, que é mais completo, porque a Unimissional inclui também moradia, alimentação, a formação missional, outras atividades, vai ser normal como qualquer outro, mas você pode usar sim o Enem para entrar na Unicesumar, ou seja, na Unimissional. Ouviu o que ele falou? Na Unicesumar, ou seja, na Unimissional. Essa é a primeira coisa. Isso é crime de crente, tá, gente? Crime de crente. Que coisa horrível. Crente cometendo crime nesse país. Eu vou deixar o link de toda essa matéria aqui na descrição deste vídeo. Mas outra coisa que ele fala é que a pessoa vai ter moradia e alimentação. Olha, eu já estou no meu 3º curso na Universidade Federal de Minas Gerais. A Fundação Universitária, que sim, é uma universidade não confessional, é uma universidade pública, científica, eu posso exercer a minha fé lá dentro, mas a função da UFMG não é instituir uma fé cristã. Aqui não, uma universidade particular está pegando dinheiro público para formar missionários. Você viu que ele confunde os nomes, ele junta os dois nomes. Unimissional, que é a mesma coisa de Unicesumar. Pesquise sobre essa universidade aí, você vai ver lá quem é o reitor dela. Né? E aí o Silas Malafaia não acha que isso é corrupção. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha só. Ele faz o anúncio todinho da Unimissional na Unicesumar. Ou seja, qual foi o golpe da Michele Bolsonaro junto com a ministra Damares, a pastora de títulos falsos? Entrar numa universidade particular de um amigo, eles não falavam que Lula enriqueceu os amigos, olha eles, o que eles estão fazendo. E criar um curso, e aí vai muita verba para isso, e olha, aqui está dizendo, eles têm sedes nos Emirados Árabes, né, naqueles países ricos, em vários lugares do mundo, incluindo a Suíça. Eles têm sedes, isso indica lavagem de dinheiro. Bem na nossa cara. E o Silas Malafaia fica falando desse tanto de firula, fazendo esse tanto de cálculo de quantas vezes poderia ser salvo. Pra quê? Pra te esconder isto que eu acabei de te mostrar. Tem mais. Eu fiz umas anotações aqui, é importante mostrar isso. Por exemplo, a Michele Bolsonaro, a esposa do presidente, ela é a presidente, a operadora de um projeto chamado Pátria Voluntária. E esse projeto começou, sobretudo, na Unicesumar, que é conhecida entre eles como unimissional. Ou seja, o que ela está chamando de pátria voluntária, na verdade está sendo bancado com dinheiro público. Tem nada de voluntário não, os alunos estão recebendo dinheiro para ficar fazendo teologia missionária. Ô gente, pelo amor de Deus. Isso chefiado por Michele Bolsonaro, tá? Outra coisa importante, mostrando que eles receberam do FIES este ano 32,6 milhões do FIES. Aí você não está conseguindo FIES, não sabe por quê, né? Está indo lá para a Unicesumar. Os jornalistas descobriram que esse valor dá para pagar, por exemplo, 1 ano do curso de 1.000 alunos de enfermagem na Unicesumar. Dinheiro público, né? Que deveria passar por outros critérios. Outra coisa que eu anotei aqui que eles fazem é que quem ajudou em toda essa tramitação, pasmem, foi o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que sempre se posicionou contra a coisa pública, contra a universidade pública paga com os meus e os seus impostos, até contra o ProUni, que é pago pelos meus e seus impostos, para ajudar os nossos alunos de renda baixa a estudar em escolas particulares. Eles transformaram isso tudo em matéria de fé, e aí o ministro Abraham Weintraub, numa canetada saindo do ministério, aprovou isso tudo. Está lá entre as maiores instituições. E é claro, eles são cheios de avaliações positivas no MEC, pode investigar que tem treta. Aí, ó, essas são as corrupções do governo Bolsonaro. São as corrupções do governo Bolsonaro. E tem mais aqui, ó. O governo Bolsonaro é aquele que você já sabe. Ele é não só anticristo, porque todo governo anticristo é anti-humanidade. Então ele coloca lá uma ministra da mulher que odeia mulheres,
o ministro do Meio Ambiente que odeia meio ambiente, o diretor do Instituto Palmares negro que odeia negro, ele anda com o deputado federal lá, o Bolsonaro, esqueci, o Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, que é aquele disfarce. Ele anda com o Hélio Negão no mundo inteiro. Eu acho que a Câmara precisa investigar o trabalho desse Hélio Negão, porque ele é um deputado federal que nunca está lá, ele está sempre rodando o mundo com o presidente. Ele ganha para quê? Para ser deputado ou para ser o boneco de pano do senhor presidente? Mas aí o que o Bolsonaro faz? Com aquele Hélio Negão ao lado dele, ele despista a atenção da população, que a população vê o Hélio Negão e esquece de todas as negritudes do país. Né? Aí o Bolsonaro coloca lá um cara na FUNAI que detesta indígena, coloca um cara no IBAMA que detesta meio ambiente e por aí vai. Por aí vai o Brasil sendo destruído, mas o pastor Silas Malafaia protege isso tudo. Agora, o Bolsonaro, como ele não tem Deus no coração, não tem, até agora não provou que tem. Ele vai ser apanhado pelas forças políticas. Agora, esse senhor aqui, eu tenho até medo do que está reservado a ele, mas vamos deixá-lo falar. Agora é a vez deles, né? É a verdade nua e crua. Minha gente, enquanto se discutia se iam me convidar ou não para a CPI, esses dois senadores, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, de maneira covarde, fora do microfone, para as pessoas não ouvirem, vamos fazer um requerimento para convidar o Fabrício Queiroz para também vir aqui. São tão cínicos que o presidente não fala com esse cara desde 2019. Oh, o Silas Malafaia nos deu informação preciosa. Primeiro, qual é o problema? A gente sabe que desde que Bolsonaro ainda era candidato, Fabrício Queiroz é uma figura presente nesta família. A família deve as riquezas deles ao Fabrício Queiroz. É uma família que foi dentro da cadeia homenagear miliciano. Os mesmos que quebraram a placa da Marielle são os mesmos que foram homenagear miliciano. Bolsonaro não acha que milícia é crime. Eles agem, Bolsonaro, Malafaia e companhia, eles agem igual, sei lá, igual o Marco Feliciano que cometeu crime de estupro. Aí ele fala assim, não, eu não estuprei. Na cabeça dele está falando a verdade que ele não estuprou. Por que ele não estuprou? Porque para ele, convocar uma pessoa para reunião na casa dele, passar a mão nessa pessoa, às vezes até mesmo morder a boca dessa pessoa e machucá-la, fazer o que ele fez com a pessoa. Mas como não houve penetração, para ele isso não é estupro. Então assim, como não foi dinheiro tirado da Petrobras, para eles não é crime. Porque eles não tiram dinheiro da Petrobras, porque a Petrobras é que chama a sua atenção, mas eles estão tirando muito dinheiro da Codevasf, por exemplo, né? A Companhia do Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, que eles deram um jeito de estendê-la até o Amapá, do Davi Alcolumbre. Entendeu? É essa máfia. Eles não cometem crimes naquilo que vai chamar a sua atenção, mas estão cometendo. Eu acabei de te mostrar a história agora de uma universidade de missionários, catando e mamando dinheiro público, com um ensino que não é superior e ainda é confessional. Temos muitos ensinos superiores bons de teologia que não são confessionais. Né? Aí a gente tem isso aqui, ensino de missionário, para atrapalhar os jovens a ter uma qualificação, uma saúde psicológica, intelectual. Aí ele vai fazer o quê? Vai falar mal dos senadores Randolph e aquele de Pernambuco, meu conterrâneo, Humberto Costa, porque eles mencionaram que seria interessante chamar o Queiroz. Aí, claro que eles falaram isso em off, porque eles sabem que o assunto agora não é a Covid. Tanto é que eles não chamaram, né, senhor Silas Malafaia. Mas ele traz isso para poder impressionar corações desatentos. Mas fique atento. Queiroz, uma hora, vai ter que ser chamado em uma outra CPI. Da Covid, não. Né? Mas ele está lá na casa dele curtindo a vida. Estava preso na... Preso? Que preso? Ele estava escondido há meses na casa do advogado da família Bolsonaro. Se quer coisa mais absurda do que isso? Você imagina se a Dilma escondesse na casa dela um criminoso? Aí está lá na casa da família Bolsonaro, do advogado deles, um criminoso escondido e ficou por isso mesmo. O Brasil está possuído pelo que há de pior do inferno. Misericórdia. Olha aí. Nós estamos falando da pandemia, que é março de 2020 para cá. Seu Randolph e seu Humberto têm medo de um confronto comigo porque não tem argumentos. Olha como é que ele é virulento. Ele, quando é da conveniência dele, ele fica te chamando a atenção para datas. Não é março de 2021 para cá, é 2020 que ele falou, né?
é que até para Bolsonaro chegar em março de 2020, ele deve isso tudo ao Queiroz. Eu falo assim, por exemplo, se o Ministério Público autorizar a investigação do senhor presidente, com certeza o Queiroz entra nessas investigações. Se a CPI quiser comprovar a idoneidade e o mau caratismo de Bolsonaro, ele vai colocar o Queiroz no meio. E disso, Malafaia morre de medo, por isso que ele fica nessas frases de efeito que é para te convencer do contrário, até te desanimar, como se fosse impossível chegar a estes homens. Mas não é impossível não. É até difícil, mas impossível não é não. Olha só, estamos acabando. Para discutir esse assunto comigo, essa que é a verdade. Ó, arregaram Aziz, Renan, Randolph e Humberto. Arregaram e são atores principais desse circo que quer atacar o presidente e não querem a verdade. Que é mentira que ele está falando, né? Quando ele fica repetindo esse termo chulo de arregaram, ele está te contando que ele é que morre de medo. Só que ele morre de medo como? Fazendo como aquele adolescente desnorteado, atacando, atacando, atacando e gritando. Aí o povo é tão bobo que se o pastor Caio Fábio, por exemplo, fica indignado e grava um vídeo contra ele, nossa, como é que esse pastor fala do Silas? Quer dizer, a população dá licença para determinadas pessoas pecarem e veem quem está falando a verdade como se fosse gente mentirosa. Quando na verdade, mentiroso é ele, que está gritando tanto porque está morrendo de medo. Porque lá no íntimo dele, ele sabe que ele vai ser pego, por isso que Deus vai nos livrar de todas essas coisas, embora ele ache que seja das outras. Olha só o que ele vai falar. Deus abençoe você e eu creio que vai vir tempos melhores para o Brasil. Deus abençoe a todos. Viu? Vai vir tempos melhores para o Brasil, para surpresa dele, inclusive. E muito obrigado mais uma vez pela sua atenção.